Olá pessoal, vamos bater um papinho rápido sobre Ho Oponopono. O Ho Oponopono é uma coisa interessante, porque as pessoas quando chegam no Ho Oponopono, chegam nele através das frases. Por favor, me desculpe, me perdoe, eu te amo e sou grato. Então elas ouvem isso em algum lugar, ou leem isso em algum lugar, ou então alguém comenta para elas que é interessante fazer, e é legal. E as pessoas fazem por algum tempo. Mas muita gente não entende muito bem como é que funciona isso, como é que funciona esse mecanismo do Ho Oponopono, e muitas pessoas acabam se desinteressando realmente sobre ele, seja não tendo persistência, ou seja achando um pouco confuso. Não sei se é o termo confuso, alguma coisa assim. Bem, então vamos conversar um pouquinho para tentar explicar. As frases, elas são 4 frases e elas já têm assim uma certa polêmica, porque originalmente era um sinto muito. E o sentir muito é uma energia estranha. Eu não gosto, eu não uso, sinto muito e não gosto, Mas o Joey Vitale, que é um dos precursores do Ho Oponopono, um dos maiores divulgadores também, eu creio, defende o uso do sinto muito, ele acha interessante. Eu prefiro, por favor, me desculpe, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato. Bem, quando que nós falamos as frases, Quando nós falamos as frases? Veja só, como que está a sua mente hoje? Ou ontem? Como que estava a sua mente? O que fica na sua mente durante o dia? Uma música, preocupações, aquele ciclo vicioso de falando, discussões internas, aquele diálogo interno interminável que não sai do lugar, ou considerações sobre algum determinado assunto. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar as frases do Ho Oponopono. Essa é a maneira assim mais prática, eu acho, mais direta de trabalhar com o Ho Oponopono, simplesmente fala as frases. Não importa o que elas fazem, o que elas não fazem, simplesmente fala. A gente pode ficar só no eu te amo por muito tempo, pode, tranquilamente, Ou só no gratidão. Então uma das coisas legais é você substituir o diálogo interno pelas frases do Ho Oponopono. Legal. O Ho Oponopono ele é uma prática de purificação. O que significa isso? Nós vamos purificar coisas que estão dentro da gente que muitas vezes a gente nem sabe, a gente nem percebe. Pode ser uma prática assim inconsciente, tipo essa, ficar repetindo as frases dentro da mente da gente enquanto a gente trabalha, enquanto a gente come, enquanto a gente anda, certo? Ou então pode ser a questão mais indicada do Ho Oponopono. Eu digo que o Ho Oponopono ele é mental. Por quê? Porque é a partir de uma percepção mental que nós temos de alguma coisa, certo? Um conflito, um gostar ou não gostar, um querer ou não querer, um concordar ou não concordar. Gera uma emoção, não tem como separar isto. Mas ela é basicamente, eu vejo uma coisa mental. O FT já é basicamente emocional. Tem uma diferença entre as duas. Bom, mas o Ho Oponopono, ele funciona assim. Você olha para fora e você vê alguma coisa que te incomoda, alguma coisa que você não gosta, ou que atrai a sua atenção, mas não bate contigo. E aí você fala as frases, as 4 frases. 4 delas, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Mas não é só isso. Se você vê alguma coisa que você também gosta, eu diria para você falar as frases. Repita as frases. Por quê?
O Ho'oponopono, ele diz pra gente assim, que não existe nada lá fora. Não existe nada lá fora. Está tudo dentro de você. Tudo na sua mente. Tudo ali dentro. E quando você olha para fora e você vê alguma coisa, você está vendo coisas que estão dentro de você. Quando nós estamos num estado assim, que no Ho'oponopono se chama de zero, né? Ou um estado mais iluminado, um estado mais desperto, você vai notar que não tem pensamentos correndo na sua mente. A gente está olhando a realidade e está percebendo a realidade, né, como ela é realmente. Como a gente não está nesse estado, a maioria de nós não tem nem ideia de como é que funciona isso, nós estamos sempre olhando lá para fora e vendo coisas que estão dentro da gente. E normalmente coisas que a gente não gosta. Mas também as que a gente gosta, a gente vê lá fora. Tipo, você vê uma pessoa fazendo uma gentileza, você vê uma pessoa sendo educada, você vê uma pessoa cumprindo as suas tarefas normalmente, você gosta disso. Por quê? Porque dentro de você tem essa necessidade também, tem essa vontade, tem esse exercer essas mesmas coisas. E quando você olha uma pessoa fazendo uma coisa errada, ou que você considera errado, né? Ou que você não gosta por algum motivo, não necessariamente precisa ser errado, mas você não gosta por algum motivo, aquilo também está dentro de você. Essa é uma das razões de que quando as pessoas chegam no Ho'oponopono, muitas vezes, né, e alguém diz assim, ó, você entra em conflito com outra pessoa. Aí vem um amigo e diz, não, faz um Ho'oponopono para purificar isso. Aí você diz, por favor, me desculpe, por favor, me perdoe, eu te amo. Opa, não, eu não amo aquela pessoa. Não, posso desculpar ela, eu posso perdoar, eu posso ser grato, mas eu não amo ela. E aí que entra o detalhe do Ho'oponopono. Você não fala as frases para o outro, porque o outro, para o Ho'oponopono, não existe. Você fala as frases para si mesmo. Então você está pedindo desculpas para você mesmo, você está pedindo perdão para você mesmo, amando a você e sendo grato a você mesmo. E esse viés, né, essa perspectiva é que muitas vezes as pessoas não conseguem captar, não conseguem entender. Como assim? Baseado nessa questão de que para o Ho'oponopono está tudo dentro da nossa mente, está tudo dentro do nosso ser. Então, para quem você vai pedir perdão, desculpas, gratidão e dizer que ama? Para você mesmo. Tá bom, Luiz Felipe, mas eu vi o problema no outro lá. Era ele que estava cometendo aquela atitude ruim. Pode ser que você tenha visto no outro, mas é uma coisa que está dentro de você. Porque algumas pessoas vão passar pela mesma situação e não vão ver. Ou se vão enxergar aquilo, vão ver aquilo, não vão se incomodar com aquilo. Por que você se incomoda? Porque aquilo está dentro da gente. Então quer dizer que essas coisas ruins que eu estou vendo aí fora, essas coisas erradas que as pessoas estão fazendo, estão dentro de mim? Estão. Primeiro, nós, como seres humanos que somos, temos tudo o que a raça humana tem em potencial dentro da gente. Tanto potencial para o bem quanto para o mal. Potencialmente nós temos. Cada um lida com essas questões de uma maneira diferente. Tem gente que bota para fora. Então é violento, é agressivo, é raivoso, invejoso, é cruel, é sanguinário e aí por diante. E tem gente que é bondoso, gentil, educado, querido, amável e assim por diante. Tem pessoas que controlam, que seguram. E pessoas que se tornam, por essa maneira, uma panela de pressão, porque a pressão que elas sentem, porque aquilo que elas estão controlando é tão intenso que elas não sabem mais o que é, mas continua perturbando. E tem pessoas que transmutam,
que é o mais interessante, que a gente precisaria aprender a fazer melhor e fazer mais vezes, né? Transmutar. Um exemplo básico, você está com raiva de alguém. Você controla aquela sensação de raiva, ou seja, você não vai lá e dá um murro na cara da pessoa, você não vai lá e pega uma pedra e joga nela. Mas você vai fazer um exercício físico, e na hora que você precisar de intensidade, você vai lembrar daquela raiva que você guardou, que você manifestou sobre aquela pessoa, e você vai usar essa raiva como motivação para aquele exercício físico. É uma das maneiras mais práticas e mais interessantes que a gente tem de transmutar energia. Certo? Então isso é uma coisa que vale a pena. Estamos com um gato. Lá embaixo, incomodando ali. Aquele carinha. Bem, voltando ao Ho'oponopono. Então, como eu estava dizendo, nós temos dentro de nós essas coisas. E muitas vezes, quando a gente olha para fora e vê uma pessoa fazendo, ou seja, aquela pessoa ela não controlou aquela vontade que ela tinha, aquele sentimento, aquela emoção, ela botou para fora de qualquer jeito. Nós também temos aquilo dentro da gente, só que nós controlamos. E aí nós ficamos indignados, porque como que aquela pessoa bota para fora assim tão impunemente, e eu, quando eu tento fazer, me dou mal, eu não consigo, eu me reprimo demais. Então, a gente vai usar as palavras do Ho'oponopono para purificar essas coisas dentro da gente. O Ho'oponopono, ele vai limpar a parte mental, ou seja, o que poderia gerar aquela situação na gente, aquela vontade de fazer uma coisa ou não fazer alguma coisa. A emoção às vezes vai ficar, e nós vamos precisar usar um EFT para equilibrar, ou nós vamos precisar transmutar, como eu falei, né? Nós precisaríamos transmutar. O Ho'oponopono vai limpar e purificar as memórias nossas, né? Aquelas coisas que estão dentro do nosso ser, que nós aprendemos há muito tempo, que nós sofremos há muito tempo, e que ficam se repetindo. Por quê? Porque da próxima vez que você vê uma pessoa fazendo aquela mesma coisa, você não vai ficar tão impressionado, você não vai se sentir tão ofendido, ou não vai se ressentir tanto, porque é outra pessoa que está fazendo, não é você. Ou é outra pessoa que está sofrendo, e não é você. É porque aí você começa a purificar. E à medida que você purifica em você mesmo, você também começa a purificar nos outros. Porque os outros acabam também esquecendo aquelas coisas. É como se fosse, né, houvessem ligações da gente, e realmente existem entre a gente e várias outras pessoas, e essas lembranças, essas coisas que a gente acaba fazendo aí que não são muito boas, elas se repetem. Certo? Então, o Ho'oponopono começa esse processo de purificação. O Ho'oponopono fala uma coisa interessante. Nós somos 100% responsáveis pelas coisas que nós criamos. 100%. Isso é importante. Só que nem sempre a gente quer assumir a responsabilidade pelas coisas ruins, né? Então, se uma pessoa que está fazendo uma coisa ruim você percebe, você nota, você vê, aquilo te incomoda, isso é importante, tá? Você precisa gostar ou não gostar da situação. Se você simplesmente vê uma coisa acontecendo e tanto faz, você está indiferente àquilo. Né? Você não tem ligação com aquilo. Está tranquilo. Mas se você gosta ou não gosta, é porque alguma coisa tem daquilo dentro de você que precisa ser purificado. Mas a responsabilidade que você vai assumir sobre isso é baseada em quê? Se duas pessoas causaram um determinado problema, cada uma delas tem 50% de responsabilidade. Por esses 50% você precisa ser responsável. Você precisa assumir, por mais que isso doa, por mais que isso incomode, por mais que isso atrapalhe. Certo? Então é isso que o Ho'oponopono faz, é isso que o Ho'oponopono nos oferece. Essa purificação. Não se preocupe muito em entender, não se preocupe muito em maquinar essas coisas mentalmente. Simplesmente repita as frases, simplesmente purifique as situações, simplesmente
Permita que essas coisas saiam de você. Não se incomode se você vê alguma coisa que você não gosta. Talvez eu diria até mais, não procure entender por que você não gosta daquilo. Simplesmente purifique. É mais fácil, é mais simples, e eu diria assim, é mais rápido. Você rapidamente consegue limpar aquilo e purificar e abrir espaço dentro de você para coisas boas. Às vezes a gente tenta entender, né, e perde muito tempo. Sem uma ajuda, às vezes é difícil. Sem uma ajuda, às vezes é difícil. Sozinho a gente não fica preso num círculo vicioso assim que não se sai do lugar. Então, purifique. Fale as frases. As frasezinhas. Se você preferir ficar no eu te amo, fale eu te amo o tempo todo. Não tem problema. E lembre-se, não é para o outro. Não é para outra, para aquela situação que você viu, para aquela situação que você passou ou que causou. Não. É para você mesmo. Porque dentro da gente tem alguma coisa que nos liga com aquela situação, que nos liga com aquela emoção, com aquela pessoa, com aquela coisa toda. E se a gente não purificar, a situação volta a acontecer e volta a acontecer. Você vai enxergar em tudo que é canto, você vai enxergar aquela situação. Todas as possibilidades que existem, você vai cocriar elas, né? E vai ter que assumir a responsabilidade por isso. Então, purifique. Fale as frases. Troque aquele diálogo interno que fica pelas 4 frases, o tempo todo. Você vai notar, em pouco tempo, uma mudança muito grande. Você vai notar uma alteração muito grande no seu ser. Experimente. Né? É que eu sempre digo. Experimente e veja os resultados. Mas experimente e observe os resultados. Não tente controlar os resultados, né? Não tente definir os resultados do tipo tal coisa me incomoda, então eu vou fazer o Ho'oponopono e vou ver se resolveu. Não vai funcionar muito bem isso. Sua mente não vai ficar satisfeita com isso. Faça o Ho'oponopono e observe os resultados. Veja o que muda, o que não muda, veja o que afeta, o que não afeta você. Simplesmente vá fazendo e vá observando. Né? Tire esse controle fora. Deixe esse controle de lado. Certo? Então, era isso, pessoal. Até a próxima.